Fala pessoal, sejam novamente muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui relacionado ao algoritmo de chave pública e privada. Esse algoritmo usa como base uma função que gera uma curva elíptica, né? Não é bem muito uma curva elíptica, mas é como o pessoal costuma colocar isso na internet, nos livros. Esse é o mesmo algoritmo utilizado pelo Bitcoin. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no assunto, eu sugiro pesquisar sobre o algoritmo de Diffie-Hellman, problema do logaritmo discreto, o problema do logaritmo discreto em curvas elípticas, né, que é o foco da nossa apresentação. E, na verdade, aqui hoje eu vou dar uma passada geral, né, sobre esse algoritmo. E aí, como sempre, os meus slides não são muito bem elaborados, eu não costumo também editar os vídeos, então posso me equivocar em alguma coisa e se isso acontecer, a gente ajusta aí nos comentários. Bom, qual que é a ideia aqui? Deixa eu pegar a caneta que eu costumo usar aqui. Tá. Qual que é a ideia do vídeo? Então, só para entender como que funciona uma transação, né, no Bitcoin. A transação, ela tem... o primeiro passo é ter a transação, depois a gente vai ter alguém tem que minerar um bloco, para esse bloco ter as suas transações e transações de outras pessoas, né? Depois esse bloco é enviado para a rede valida esse bloco e esse bloco entra na corrente do blockchain e aí a sua transação é efetivada. O foco aqui hoje é apresentar como que você consegue fazer uma transação, como você criptografa essa transação. E a transação ela tem que utilizar uma chave pública, né, como se fosse a sua conta corrente, né, para você dar para uma pessoa, você dá a sua chave pública para ela conseguir fazer uma transação que caia na sua conta de Bitcoin. E que você vai ter acesso porque você tem a chave privada. Ou seja, você fornece a sua chave pública para que a transação seja efetivada em seu nome e aí, com a sua chave privada, você tem acesso à sua carteira, né, de Bitcoin. Bom, como referência aqui, né, eu costumo colocar sempre a referência que eu utilizei, eu usei esse livro aqui, a maior parte dessa apresentação está baseada nesse livro, né, Learn How to Program Bitcoin from Scratch, né, como programar Bitcoin do zero, né, é um livro que eu gostei de ler e eu achei interessante. Vamos aqui voltar aqui lá no ensino médio, né, então, para entender como que isso tudo funciona, o que é uma curva elíptica, né? A curva elíptica forma esse shape, né? Essa curva que você está vendo aqui. Mas lá no ensino médio a gente costuma ver que o x quadrado, né? A função x quadrado, ela gera uma curva com esse formato. A função x ao cubo, ela gera uma curva nesse formato. E como que você sabe que gera isso? Basta você pegar, então, para dar um valor para x, você vai ter um y correspondente. Então, se o x vale 1, o seu y vai valer 1, considerando essa função x ao cubo. E assim por diante, você vai percebendo que para cada x você vai ter um y e ele vai formando aqui esse desenho. O mesmo acontece aqui na curva elíptica. A fórmula geral, né, da curva elíptica, né, é y² igual a x ao cubo mais ax mais b, mas o Bitcoin ele usa essa curva, que é y² igual a x ao cubo mais 7. Por que é isso? Porque o Bitcoin, como a gente vai ver mais para frente, eu vou apresentar o slide, ele utiliza o A como zero. Então, A vezes X, 0 vezes X dá zero, então ele corta esse termo. E o B utilizado pelo Bitcoin é o valor 7. Então, no final das contas, você vai ter exatamente essa função, que é a função do Bitcoin. Vamos lá. Uma coisa interessante que o pessoal descobriu, né, nessa curva é o seguinte. Se você cruzar uma reta sobre essa função, que a gente acabou de ver, essa função elíptica, você vai interceptar 1 ou 3 pontos. Eu coloquei um asterisco aqui, a gente vai ver o que é isso logo mais. Então, se você passar uma reta aqui, em qualquer lugar, você vai interceptar 1 ou 3 pontos. Por exemplo, essa reta você interceptou esse ponto aqui, você interceptou esse ponto, que é o segundo, e você interceptou esse ponto, que é o terceiro. Numa outra situação, você pode passar uma reta que você vai interceptar um único ponto, que foi esse ponto aqui. Se você passar uma reta aqui também na horizontal, você vai interceptar um ponto. Mas existem duas exceções. E quais são essas exceções? São essas exceções aqui. A primeira é se você passar
uma reta na curva de forma vertical, você vai interceptar apenas dois pontos, esse ponto e esse ponto. Isso na matemática, né, que a gente vai ver, não em detalhes, mas em alto nível aqui, ele diz que isso aqui é o ponto zero, o ponto para o infinito. Em alguns livros você vai dizer que ele não está interceptando apenas dois pontos, mas você vai interceptar três pontos. Quais são esses pontos? Esse é um ponto, esse é outro ponto e o ponto no infinito, que ele considera um terceiro ponto. Mas visualmente você só vai ver dois pontos. E quando você também tangencia a curva, você também intercepta apenas dois pontos. Então aqui você está encostando num determinado ponto e aqui você está encostando no outro ponto. E é exatamente assim, exatamente nessa situação aqui que você está vendo, que o Bitcoin trabalha. Então, já estou deixando de cara aqui para você que o Bitcoin ele utiliza um ponto que tangencia a reta. Ele não vai utilizar um ponto, uma função como essa aqui. Ó. Ele vai utilizar a função, mas ele não vai utilizar um ponto que corta a curva elíptica em outros dois ou três. Ele utiliza exatamente essa aqui, a gente vai ver como funciona. Aqui outro exemplo, né, a linha que intercepta um único ponto. Então aqui é uma linha que intercepta três pontos. Aqui é a linha que vai para o infinito. E aqui é exatamente a linha que a gente vai focar mais na apresentação. Isso vai ficar mais claro mais para frente. Bom, o que a gente tenta, o que a gente vai querer achar no final das contas? A gente vai querer produzir aqui uma chave pública a partir de uma chave privada. Essa chave pública, ela vai ser um ponto. A nossa chave pública vai ser um ponto que tem um x e um y. É isso que a gente vai tentar descobrir aqui no final dessa apresentação. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, esse conceito é muito importante, que é isso aqui que o Bitcoin vai utilizar. Suponha que eu quero achar A mais B. Então eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B. Se eu cruzar uma reta do ponto A ao ponto B, eu vou interceptar um terceiro ponto, que é esse ponto C. Vamos chamar esse C de menos A mais B. O C é o menos A mais B. Agora, se eu espelhar esse ponto aqui, no eixo X, aqui para baixo, eu vou encontrar o que eu quero, que é o A mais B. Ou seja, se você for pensar numa operação matemática, quando você soma 2 mais 2 é igual a 4, eu estou dizendo para você que numa curva elíptica, A mais B é igual a A mais B, mas o A mais B vai estar nesse exato ponto aqui embaixo. Então imagina, fazendo uma analogia matemática, se eu tenho 2 mais 5 é 7, o 7 estaria aqui. E existe uma operação matemática que comprova que isso é uma verdade. Então, para você achar o ponto C, por exemplo, como é que você acha um ponto C aqui? É aquela a matemática básica do ensino médio. Então aqui, na verdade, você tem um S, né, que é o delta Y dividido por delta X. Para você achar o X3, né, que é o ponto C aqui, você pega, no caso, a inclinação da reta, que é o S, né, porque nos nossos livros no Brasil a gente costuma usar M, né, M é a inclinação da reta. Nos livros em inglês eles costumam usar S, que é slope, que é a mesma inclinação da reta. Então, basicamente, você acha a inclinação da reta formada por A mais B, aplica na forma, você vai encontrar o ponto C, você espelha o ponto e você acha o ponto terceiro. A matemática não importa, o importante aqui é tentar focar no conceito de como o Bitcoin acha esse ponto, que é o ponto que vai ser a sua chave pública, vamos dizer assim. Então, aqui é a segunda, aquele segunda reta, né, onde você intercepta, que você tangencia aqui a reta. Aqui também você acha a inclinação da reta, né, mas como aqui ele está tangenciando, a inclinação da reta é exatamente a derivada da função. Então, ali, no exemplo anterior, eu achei a derivada, eu achei a inclinação da reta por meio do ΔY, ΔX. Aqui eu acho a inclinação da reta, porque eu só tenho um ponto aqui, né? Que é o ponto que o Bitcoin vai utilizar, por exemplo. E para eu encontrar a inclinação da reta, eu tenho que fazer a derivada da função. Então, a função base é essa aqui, né? Então, a derivada de y quadrado é 2y, né? Que é o que você vai ver aqui, ó. Porque estava do lado de cá, passou dividindo. E do x ao cubo é 3x ao quadrado, que você vai encontrar aqui. O a
x vai dar a e o b, como é uma constante, vai desaparecer. Então aqui não precisa de focar muito, mas aqui é só para dizer que aqui é a própria derivada da função. Você acha a inclinação e aplica na fórmula e você consegue achar o ponto, o terceiro ponto. Continuando aqui, bom, para provar para vocês que o A mais que aqui eu tenho A nesse ponto e o B nesse ponto e o A mais B nesse ponto, tem que ter uma lógica matemática por isso. Então tem toda uma comprovação matemática, e uma das comprovações é a comutativa, né? A comutativa diz o seguinte, ó, se você tem A mais B, B tem que ser igual a B mais A. Então você soma 2 mais 3 ou somar 3 mais 2, tem que dar o mesmo valor. Então aqui ele prova isso. Então se eu tenho A mais B, eu vou encostar no C, o meu terceiro ponto, e refletindo eu vou ter o A mais B. Agora, se eu cortar a reta ao contrário, ao invés de eu pegar do A até o ponto B, eu sei que eu vou encostar no C, mas se eu pegar também do ponto B até o ponto A, ou seja, B mais A reta vai esticar para cá e para cá. E o único lugar que ela vai encostar vai ser também no ponto C. Espelhando o ponto C, você vai ter o mesmo A mais B. Isso é uma das propriedades, chama propriedade comutativa. E a propriedade associativa. Aqui é um pouco mais complexo, mas só para entender como que é a matemática por trás disso. Então aqui, ó, eu tenho A mais B mais C tem que ser igual a A mais B mais C. Então como que eu comprovo isso? Eu tenho o A mais B, a reta A mais B, perceba que eu vou interceptar aqui no meio. Então, quando eu vou espelhar esse ponto aqui, aqui eu tenho A mais B. Aqui é o meu A mais B. Agora, se eu pegar o A mais B, esse segundo termo aqui, ó, A mais B, que está aqui embaixo, mais C, que é esse ponto aqui, eu vou encostar nesse ponto aqui. Eu, espelhando esse ponto, eu vou descobrir que o A mais B mais C está aqui. E da forma do contrário é a mesma coisa. Se eu pego aqui, ó, se eu pego A mais B mais C, que está aqui embaixo, por que o B mais C está aqui? Porque, ó, B e C, eu vou encostar aqui e o B mais C vai estar aqui. Certo? Então, A mais B mais C, eu vou interceptar esse ponto amarelo que está aqui, refletindo esse cara no eixo, eu vou ter o A mais B mais C, que é esse A mais B mais C é exatamente o A mais B mais C. A mais B entre parênteses, mais C, que está exatamente na mesma posição do A mais B. Se você voltar o vídeo aí e focar nesse slide, você vai ver que essa propriedade associativa vai dar o mesmo ponto no mesmo lugar. Não importa a ordem que você faça a soma dos pontos, ele vai parar, ele vai refletir nesse mesmo ponto. É um pouco meio confuso, mas analisando aqui, você vai conseguir encontrar. Então, agora voltando aqui, eu fiz aqui uma aplicação em C, eu desenvolvi e fiz aqui a soma desses pontos para tomar como base para esse estudo. Então aqui, ó, eu tomei como base um ponto 47,71. Então x 47, y 71. Suponha que esse ponto ficasse aqui nessa posição. Então se eu quiser somar 47,71 mais 47,71, como é que eu faço? Eu vou encontrar esse ponto, eu vou refletir esse ponto no meu eixo x, então aqui eu vou encontrar o 47,71 mais 47,71, ou seja, 2 vezes 47,71, que é a mesma coisa de 47,71 mais 47,71. Se você ver aqui no meu algoritmo, você vai ver que uma vez o 47,71 dá ele mesmo, 2 vezes o 47,71 dá esse valor, que é exatamente o que eu encontrei aqui, 3 vezes o 47,71 dá 15, e assim por diante. Uma coisa que eu quero mostrar também é o seguinte, perceba que aqui no final eu fiz uma conta aqui de propósito, eu somei o ponto 194,51 mais o ponto 126,96.
O valor deu, se eu tenho 4 vezes um valor e 5 vezes um valor, é a mesma coisa que 9 vezes esse valor. Perceba que o resultado aqui deu 69,86, 69,86, que é exatamente o valor que eu encontrei. Qual que é qual que é a moral dessa história? A moral dessa história é que, apesar de você ver aqui, parece que tem uma aleatoriedade nesses números, que é o importante do Bitcoin. Isso aqui tem a ver também com o problema do logaritmo, lá que eu falei no início do vídeo. Se você vê essa operação matemática, você vai ver uma aleatoriedade. Mas, no fundo, existe uma repetição, existe uma prova matemática que isso é uma verdade. Então, toda vez que eu somo 3 vezes 47,71, se eu pego 47,71, 47,71, 47,71, 3, somar esse valor 3 vezes, eu vou ter o mesmo 15,137. E se eu multiplicar esse valor por esse valor, você vai ver que eu vou ter o 15,137. Ou seja, matematicamente, isso é possível. Então, vamos esquecer um pouco a matemática e vamos focar no gráfico, que eu acho que facilita um pouco o entendimento. Então, voltando aqui, ó, se eu tenho um ponto, 47,71, se eu quero saber quanto que é ele mais ele, basta eu achar o ponto que ele intercepta e faço o espelhamento aqui embaixo. Então, eu vou ter aqui o 36,111, que é 2 vezes o 47,71. Ou, que é o 47,71 mais 47,71. Beleza? Agora, imagina que eu fico fazendo esse processo várias vezes, refletindo no eixo X, isso várias vezes. Aqui eu fiz uma única vez. Vamos tomar como exemplo a próxima figura. Então, suponha aqui, ó, então eu tenho um ponto G, que eu vou encontrar um ponto que ele intercepta, que é o menos 2G, então se eu refletir ele embaixo, eu vou ter o 2G, que é G mais G. Agora, se eu pegar na mesma tangente aqui, ó, da mesma forma que eu peguei na tangente aqui, a partir desse ponto, se eu tangenciar essa linha aqui, eu vou encontrar esse ponto aqui, que é o menos 4G. Agora, se eu refletir esse ponto embaixo, eu vou ter o 4G. O mesmo, se eu tangenciar de novo essa linha, aqui eu vou encontrar o menos 8G, e se eu refletir ele no eixo, eu vou ter o 8G. Imagina que eu faço isso aqui várias e várias vezes, num número de 2 elevado a 256, que é o número de que é o número de bits utilizado numa chave privada do Bitcoin. Eu vou ter isso aqui uma infinidade de vezes. Eu tirei essa figura aqui, tem essa fonte, é bom depois, se vocês quiserem olhar lá, eu costumo colocar a fonte onde eu tiro as informações. Mas aí, se você pode perceber, mas eu não quero 2G. Eu quero 3G. Eu não quero 2G. Porque aqui está multiplicando de 2, está indo de 2 em 2. Então aqui eu tenho 2G, aqui eu tenho 4G, aqui eu tenho 8G. Mas se eu quero o 3G, é aquela, exatamente como eu falei anteriormente. Se eu quero 2G, ao invés de eu tangenciar o ponto, eu faço uma reta com direção ao ponto que eu quero somar. Então se eu estou no 2G e eu quero mais um G, eu faço uma reta em direção ao G. Você vai perceber que essa reta vai interceptar um ponto por aqui. Você vai refletir esse ponto no eixo X, você vai encontrar o 3G. Essa é a lógica por trás do algoritmo. Então, seguindo aqui, ó, agora beleza, vamos falar de Bitcoin e vamos falar o quão grande é esse número, né? Então aqui o Bitcoin, ó, isso aqui é público, é uma informação pública, como eu disse anteriormente, essa é a função geral da curva elíptica, y² é igual a x ao cubo mais ax mais b. O Bitcoin, isso aqui é uma informação pública, todo mundo tem acesso. O Bitcoin utiliza o A como sendo 0, o B como sendo 7. Então você forma a equação y² igual a x ao cubo mais 7. O número primo, que toda essa soma, essa multiplicação que eu demonstrei, ela é toda feita em cima de módulos, né? São somas, no caso de módulos. E normalmente você usa como módulo um valor primo. Eu vou mostrar aqui na frente como que funciona esse cálculo por módulo. Então o valor primo aqui que o Bitcoin utiliza é esse valor gigantesco, que é 2 elevado a 256, menos uma porra de coisa. O G, G de x e o Y de x, que é o ponto, né, o ponto de partida, né, aqui, onde a gente colocou aquele pontinho, eu usei o 47,71 como exemplo, o Bitcoin utiliza esse ponto aqui, que é um x e um y, né, que o meu x e o y é 47,71,
O x e o y do Bitcoin é esse número gigantesco aqui, está em hexadecimal. Esse número tem 256 bits. E esse n, na verdade, seria o número de tacar, seria a sua chave, vamos dizer, a sua chave privada que você criaria. Como que você cria uma chave privada? Aqui, vamos pegar aqui um exemplo. Aqui. Por exemplo, aqui, ó, suponha que eu quero criar uma senha. Uma senha uma chave privada para mim. Aí eu vou digitar minha chave privada é o nome da minha mãe. Perceba que você vai criar uma chave, um valor de 256 bits. Agora, se eu quero criar, para eu nunca esquecer a minha chave, porque esse número é quase impossível de gravar, eu posso gravar minha senha desse jeito. Minha chave privada é o nome da minha mãe. E toda vez que eu digitar aqui minha chave privada, o nome da minha mãe, eu vou saber esse valor que está no formato hexadecimal. Se eu mudar uma letra aqui, ó, perceba o início, vamos analisar só o início aqui, ó, 2C74. Se eu mudar uma letra, vou tirar o M e vou colocar um M minúsculo. Perceba, certamente vai mudar tudo. 2C74, vou colocar um M minúsculo, 18, um E. Então, quer dizer, por uma letra, na verdade nem mudei a letra, eu só coloquei ela como minúsculo e já mudou completamente a hash, né, a chave. Então, voltando aqui à apresentação, eu tenho aqui então o meu x e o y. Então, só para entender a grandeza desse número, 2 elevado a 256, o que isso significa, né? Só para você ter uma noção, o número de átomos na Terra é um número de aproximadamente de 10 elevado a 50. O número de átomos no Sistema Solar é de 10 elevado a 57. O número de átomos no Universo é de 10 a 80. Então, só para você ver a grandeza desse número. Esse número é 2 elevado a 256, ou seja, é muito maior do que tudo isso. Então, existem mais possibilidades para chave privada no Bitcoin do que do que bilhões de átomos da galáxia, é o que está dizendo aqui. Então, o que eu utilizei aqui como base no meu algoritmo? Vamos seguir aqui em frente, ó. Então eu utilizei esse número primo, o meu número é bem menor do que o que está lá no Bitcoin, porque é só para questão de demonstração. Eu utilizei o número primo de 223, eu utilizei o ponto 4771 como meu ponto de partida. Aí fui somando esse número, por exemplo, aqui 20 vezes. E ele me resultou no 47.157, o resultado. Então, só para ver como que funciona, né, uma função. Então, perceba que eu criei uma função de multiplicação, eu criei uma função para divisão, eu criei uma função para elevar ao quadrado. Tudo para aplicar aquelas fórmulas lá para eu encontrar o ponto onde refletiu, tudo isso eu tive que fazer uma operação matemática, e essa operação matemática ela é em função do módulo. Esse módulo é um número primo que eu vou passar como parâmetro dessa função. Então aqui é mais ou menos como que funciona essa operação, que é simples, né? Eu tenho um ponto, um elemento num determinado ponto, eu acho a inclinação da reta, vou refletir esse ponto num outro ponto, e é assim que eu calculo que eu calculo o ponto e vou somando de novo o ponto e vou fazendo essa operação aqui várias vezes. Seguindo, então aqui ó, uma coisa importante, como que você também pode comprovar que um determinado ponto que você encontrou faz parte daquela reta? Daquela função que você está utilizando, que no caso é a função elíptica. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar o meu ponto 4771, eu quero saber se o ponto 4771 faz parte dessa função. Como que eu faço isso? Basta eu comparar a igualdade. Então, eu vou pegar o y ao quadrado, no lugar do y, eu vou substituir pelo meu ponto y, 71. Então, 71 ao quadrado mod 223, lembra que tudo é em função modular, né? Tudo é em função do número primo que eu escolhi, então eu vou achar o valor de 135. Agora, se eu pegar o outro lado da igualdade, x ao cubo mais 7, e aplicar o meu ponto 47, que é o meu x, então eu vou ter aqui, ó, 47 ao cubo mais 7 é igual a esse número enorme aqui, no caso mais 7, né? Vai dar esse outro número. Se eu pegar o mod 223, que é o meu número primo, eu vou ter 135, ou seja, 135 é igual a 135? Sim. Então, isso significa que o ponto 4771
faz parte daquela minha curva elíptica. Se eu pegar um outro ponto aqui, provavelmente eu vou achar um ponto que não faz parte. Então, quando eu faço aquela soma, né? Quando eu faço essa aplicação, quando eu somo 47,71, eu vou achar o 36,111. Se eu fizer aquela mesma operação ali embaixo, para verificar se o 36,111 faz parte, obviamente vai fazer parte. Porque eu calculei esse número, ou seja, 47,71 mais 47,71, eu fiz toda aquela operação e refletiu em cima exatamente de um ponto sobre aquela função. Para não me prolongar muito, eu vou mostrar o seguinte. Perceba o seguinte, ó, se você começar a plotar num gráfico os pontos que você vai encontrando, você vai perceber que ele não tem nenhum padrão. Qual é a importância disso aqui? A importância disso é eu não consigo pegar esse ponto aqui e descobrir a chave privada que gerou esse ponto. Então, no final, o que acontece? O número de tacada que você dá é exatamente o número de vezes que você soma aquele ponto. Então, o que seria a sua chave privada? A sua chave privada seria um número que você vai... um número 2 elevado a 256 que você vai... de 256 bits que você vai escolher, como eu demonstrei naquele site que eu peguei. Aquele vai ser o número de tacada que você vai ter. O que é o número de tacada? É quantas reflexões que você vai estar fazendo na curva elíptica. Quando você fazer aquele número de tacada, você vai chegar num determinado ponto final na sua curva elíptica. Aquele número final, aquele ponto final, é a sua chave pública. A sua chave privada você tem que esconder, e a sua chave pública você vai calcular com base na sua chave privada, que é o número que você vai poder fornecer para um terceiro. E por que é importante isso? Essa chave pública é um desses pontos que você está vendo aqui, plotado de uma maneira aparentemente aleatória. Mas a partir desse ponto você nunca encontra a sua chave privada. E aqui é a descrição que ele falou. O que é incrível nisso tudo é que as equações de adição, subtração e multiplicação, divisão e exponenciação que foram definidas, né, nesses campos finitos, né, ou corpos finitos, em alguns livros diz, tudo funciona. Apesar de ser diferente, né, do modo tradicional, né, que a gente costuma, que está mais familiar. Apesar de ser diferente do modo de cálculo natural, esse cálculo que eu apresento, ele também funciona perfeitamente. De uma maneira peculiar, mas ele funciona. Mas não é um assunto muito simples, é bem complexo. Espero que tenha esclarecido algumas ideias aí. E qualquer coisa, manda pergunta aí nos comentários, a gente vai tentar detalhar um pouco mais. Valeu, pessoal, até mais.